outubro, nossa, tá assim. Boa noite a todos. Mais um capítulo da leitura do Profecia Celestina. Esse trecho de hoje será lido pela Sônia Sunaire e agora vamos receber a vibração através da meditação da Cláudia Carvalho. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos, meus amigos. Que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez, né? Praticamente finalizando o nosso livro. Então, vamos nos concentrar no aqui e no agora, respirando profundamente, muito livre, em posição, de olhos abertos ou fechados. Apenas peço para que vocês sintam este momento presente, esse aqui e agora, e poder liberar sua mente de qualquer outro pensamento intruso que não faça parte desse momento, que não te conecte com a leitura de hoje, com os ensinamentos, com os insights que podemos ter, com as reflexões futuras e até mesmo com as experiências que podemos ter a partir da leitura de hoje e também da leitura que vem sendo feita desde o início do livro. Então, respira profundamente, sente este momento agora, sente você, tenta observar a sua respiração, o ar que entra e sai. Mentaliza um ponto de luz entre os seus olhos, no alto da sua testa. Pensa nessa luz vibrante, nessa energia que pode penetrar entre os seus olhos, essa energia que possa ampliar a sua visão, o seu entendimento, ampliar as suas reflexões, e essa energia que pode te guiar pelo caminho da nossa evolução, ou da sua própria evolução. Inspira, expira, mentalize essa luz entre os olhos. Agora una suas mãos e faça uma reverência a você mesmo, por escolher esse momento, por priorizar este momento e por valorizar este momento. Que seja uma noite, uma leitura de grande expansão. Vamos lá? Assim que você quiser, Soninha, pode começar. Gratidão pela meditação, Cláudia, foi maravilhosa, foi muito boa. Gratidão. Posso voltar dois parágrafos? Posso voltar dois parágrafos? Então tá. Sim, tudo bem. Eu vou iniciar na página 262 aqui no antigo
no primeiro parágrafo da 262. Assim que atingirmos a massa crítica, ele continuou, e as visões começarem a chegar em escala global, a raça humana vai experimentar primeiro um período de introspecção intensa. Compreenderemos como o mundo é, na verdade, belo e espiritual. Veremos árvores, rios e montanhas como templos de grande força a serem preservados com reverência e admiração. Exigiremos o fim de qualquer atividade econômica que ameace esse tesouro, e os mais próximos a essa situação encontrarão soluções alternativas para o problema da poluição, pois alguém intuirá essas alternativas ao buscar sua própria evolução. Isso será parte da primeira grande mudança a ocorrer, continuou, que vai provocar uma sensacional movimentação de indivíduos de uma ocupação para outra. Porque quando as pessoas começam a ter intuições claras sobre quem realmente são e o que devem fazer, muitas vezes descobrem que estão no trabalho errado e têm de pular para outro tipo de trabalho, a fim de continuarem a crescer. O manuscrito diz que durante esse período, algumas pessoas trocarão algumas vezes de carreiras e muitos momentos de sua vida. A mudança cultural seguinte será uma automação da produção de bens. Para as pessoas que estão fazendo automação, os técnicos, isso parecerá uma necessidade para fazer a economia funcionar com mais eficiência. Mas, à medida que suas intuições se tornem mais claras, verão que a automação faz, na verdade, é aumentar o tempo livre de todos, para que possam tentar outras coisas. O resto de nós, enquanto isso, estará seguindo suas próprias intuições, dentro das ocupações que escolheram e querendo ter ainda mais desse tempo livre. Compreenderemos que a verdade que temos de dizer e as coisas que temos de fazer são demasiado únicas para se adaptarem a um ambiente de trabalho comum. Portanto, descobriremos meios de reduzir nossas horas de trabalho para buscarmos nossa própria verdade. 2 ou 3 pessoas assumirão o que antes era um emprego de horário integral. Essa tendência tornará mais fácil aos deslocados pela automação encontrar pelo menos empregos de meio horário. E quanto ao dinheiro? Perguntei. Não posso acreditar que as pessoas vão reduzir suas rendas por vontade própria. Ah, não teremos, disse Dobson. O manuscrito diz que nossas rendas continuarão estáveis, por causa das pessoas que nos pagarão pelas intuições que proporcionamos. Eu quase ri. Como? Ele sorriu e olhou diretamente para mim. O manuscrito diz que, à medida que descobrirmos mais coisas sobre a dinâmica da energia do universo, veremos o que acontece de fato quando damos alguma coisa a alguém. Hoje, a única ideia espiritual sobre dar é o mesquinho conceito do dízimo religioso. Desviou o olhar para o padre Chances. Como você sabe, a ideia das escrituras de cobrar dízimos é mais comumente interpretada como um preceito de dar 10% da renda da gente para uma igreja. A ideia por trás disso é que o que dermos será devolvido muitas vezes. Mas a nona visão explica que dar é, na verdade, um princípio de ajuda, não apenas para as igrejas, mas para todos. Quando damos, recebemos em troca pela forma como a energia interage no universo. Lembre-se que, quando projetamos energia em alguém, isso cria um vazio em nós mesmos que, se estamos ligados, se enche mais uma vez. O dinheiro funciona exatamente da mesma maneira.
A nona visão diz que, assim que começarmos a dar constantemente, teremos sempre mais dinheiro entrando para dar. E nossas doações, prosseguiu, devem ir para as pessoas que nos deram verdade espiritual. Quando as pessoas entram em nossas vidas na hora exata para nos dar as respostas que precisamos, devemos lhe dar dinheiro. É assim que começamos a complementar nossas rendas e aliviar as preocupações que nos limitam. Quando mais pessoas estiverem empenhadas nessa economia espiritual, começaremos uma verdadeira mudança para a cultura do próximo milênio. Teremos passado do estágio de evoluir para a ocupação certa e estaremos entrando no estágio de sermos pagos por evoluirmos livremente e oferecermos nossa verdade única aos outros. Olhei para Sanches. Ele ouvia intensamente e parecia radiante. Sim, ele disse a Dobson. Vejo isso claramente. Se todos participassem, estaríamos dando e recebendo constantemente. E essa interação com outros, em troca de informações, se tornaria um novo trabalho de todos, nossa orientação econômica. Seríamos pagos pelas pessoas que tocássemos. Essa situação permitiria, então, que as ajudas materiais da vida se tornassem plenamente automatizadas, porque estaríamos ocupados demais para possuir esses sistemas ou para operá-los. Iríamos querer que a produção material fosse automatizada e administrada como um serviço público. Teríamos nossa participação nele, talvez, mas a situação nos liberaria para expandir o que já é a era da informação. Mas o importante para nós no momento é que agora compreendemos para onde estamos indo. Não pudemos poupar o meio ambiente, democratizar o planeta e alimentar os pobres, antes porque, durante muito tempo, não conseguimos nos libertar do medo, da escassez e da nossa necessidade de dominar, para podermos dar aos outros. Não podíamos porque não tínhamos nenhuma visão da vida que servisse de alternativa. Agora temos. Olhou para Phil. Mas não precisaríamos de uma fonte de energia mais barata? Fusão, supercondutividade, inteligência artificial, disse Phil. A tecnologia para automatizar provavelmente não está tão distante, agora que temos o conhecimento do motivo de fazermos isso. Exato, disse Dobson. O mais importante é que vejamos a verdade desse modo de vida. Estamos neste planeta não para construir impérios pessoais de controle, mas para evoluir. O pagamento aos outros por suas visões iniciará a transformação. E aí, à medida que mais e mais partes da economia se automatizarem, a moeda desaparecerá totalmente. Não vamos precisar dela. Se seguirmos corretamente nossa orientação intuitiva, pegaremos apenas o que precisarmos. E vamos compreender, interveio Phil, que as regiões naturais da Terra têm de ser nutridas e protegidas, por serem as fontes de força invisível que são. Enquanto Phil falava, toda a nossa atenção se dirigia para ele, que pareceu surpresa pela exaltação que isso lhe proporcionava. Não estudei todas as visões, ele disse, me olhando. Na verdade, depois que o guarda me ajudou a fugir, talvez eu não tivesse guardado essa parte da nona, se não tivesse encontrado com você antes. Me lembrei do que você disse, que o manuscrito era importante. Mas mesmo não tendo lido as outras visões, compreendo como é importante manter a automação em harmonia com as dinâmicas de energia da Terra. Meu interesse tem sido as florestas e o papel que elas desempenham na ecosfera, continuou. Agora sei que sempre foram, desde que eu era criança.
A nona visão diz que quando a raça humana evoluir espiritualmente, reduziremos espontaneamente a população a a um ponto sustentável pela Terra. Vamos nos comprometer a viver dentro do sistema de energia natural do planeta. A agricultura será automatizada, com exceção dos legumes que a gente queira energizar pessoalmente e depois consumir. As árvores necessárias à construção serão plantadas em regiões especiais delimitadas. Isso libertará o restante das árvores terrestres para crescerem e amadurecerem, afinal, em florestas poderosas. Por fim, essas florestas serão mais a regra que a exceção, e todos os seres humanos viverão em proximidade com esse tipo de força. Pensem em que mundo cheio de energia viveremos. Isso deve elevar o nível de energia de todo mundo, eu disse. Sim, e vai, disse distraidamente Sanches, como se pensasse adiante no que significava o aumento de energia. Todos esperamos. Sônia, Oi? se você me permitir, eu Aham. gostaria que a gente comentasse a respeito de alguns trechinhos daquilo que você leu, porque esse livro sempre me encantou com a capacidade de previsão do autor, né? Ele foi escrito lá no começo dos anos 90, né? E aqui, num dos trechos, ele fala que, à medida que as intuições se tornem mais claras, verão que o que a automação faz, na verdade, é aumentar o tempo livre de todos, né? Então, para que possam tentar outras coisas. Hoje, eu sinto que a gente vive uma sensação de que o dia não dá conta de fazermos tantas coisas que teríamos para fazer, né? Então, a impressão é que aqui, vamos dizer, ele teria errado na previsão dele, né? Porque ele estaria dizendo aqui que a automação, a inovação, a evolução seria na busca de nós termos mais tempo livre, e hoje nós não temos mais tempo livre, né? Só que, se a gente for fazer uma análise, né, bem racional, hoje a gente faz, vamos colocar assim, em um ano, coisas que a geração anterior talvez levasse 10 anos para fazer, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia, né, veio acelerar esse processo para nós, para teoricamente nos deixar com mais tempo livre, né, a gente consumiu essa aceleração de uma forma tão grande, né, que a gente não tem esse tempo livre, né? E aí eu percebo que, devagarinho, a gente também começa a ficar estafado com esse tanto de atividade que a gente acabou se envolvendo. Então, acredito que logo, logo, né, a gente vai acabar analisando assim, deixa eu ver o que que esse avanço tecnológico pode fazer para que eu possa ter um tempo livre maior, né? O que aí assertivamente é o que ele havia colocado ali. Eu vou falar tudo que eu pontuei aqui, aí depois vocês comentam, tá? Aí depois ele fala, não precisaríamos de uma fonte de energia mais barata, né? Hoje, quando a gente assiste qualquer podcast ou vídeo falando sobre a inteligência artificial, falando sobre a tecnologia nova, eles falam que o maior problema que a gente enfrenta é a questão energética, porque os provedores, assim, as centrais
que geram as inteligências artificiais, elas precisam de tanta energia que até as usinas atômicas estão começando a ser reativadas para poder dar conta de alimentar esses provedores, né? Aí ele fala fusão, supercondutividade e inteligência artificial. Isso lá nos anos 90, no início dos anos 90, né? E sim, a ciência hoje está trabalhando muito em cima de fusões de forças várias, né, para poder estar gerando novas formas de energia, né, como ele está dizendo, supercondutividade. Depois, mais abaixo, ele fala que partes da economia, se automatizando, a moeda desaparecerá totalmente. Nós sabemos que também existem um movimento de vários governos para eliminar o papel moeda, a moeda circulante, né? Inclusive aqui no Brasil, logo vai entrar aquele Drext, né, que nós tivemos até na egrégora lá, o Robson falando sobre ele, que seria uma moeda digital, né? Esses dias eu fui no Banco Bradesco fazer depósito. A maioria dos caixas eletrônicos das agências do Bradesco já não aceitam mais depósito, só pelo caixa 24 horas, e depósito em cheque só pelo aplicativo, porque eles estão interessados em eliminar de vez o cheque e dificultar cada vez mais a transação com espécie, com moeda, né? Para poder incentivar o digital. E ele dizendo aqui que a moeda desapareceria totalmente, né? Depois, no fim, ele coloca assim: reduziremos espontaneamente a população a um ponto sustentável pela Terra, né? Que é uma outra coisa também muito debatida, se a Terra está preparada para sustentar hoje 8 bilhões de pessoas, né? A previsão é que nos próximos anos chegaremos a 12 bilhões muito rapidamente, né? E aí ele fala como se pensasse adiante no que significava o aumento de energia, né? Então, né, desde aquele momento, esses manuscritos já estavam falando, então, sobre a tecnologia, sobre o aumento populacional e o quanto precisaria ser feito para a Terra sustentar tudo isso, e a questão das novas energias, né? Então, eu, eu quis falar com vocês sobre isso, porque acho fantástico essas colocações e a gente tem que levar muito a sério isso. Já falei demais. Então, no meu ponto de vista, a primeira coisa que você falou sobre o tempo, né, que as coisas foram automatizadas, mas que hoje você é automatizado, mas você preenche o seu tempo com outras coisas. Aí vai acumulando mais trabalhos, e você não tem tempo para nada. Quando você vê, o dia já acabou, né? Então, eu entendo o seguinte, que no livro ele está falando para a gente fazer mais escolhas, sabe? Porque que nem eu tô numa posição super diferente de você, certo? Você tem sua empresa, eu já não, eu sou empregada, estou aposentada, eu tenho uma terceira e quarta renda, mas eu estou sossegada, mas eu tô trabalho ainda. E meu último trabalho, quando eu quis trabalhar ainda, eu falei para a pessoa que estava me empregando, eu não quero trabalho com muita responsabilidade, porque eu quero curtir minha vida agora. Eu quero fazer coisas que eu não conseguia fazer quando eu estava trabalhando, 24, praticamente 14 horas por dia eu trabalhava. Então, hoje, eu acho que hoje eu estou tendo não ganho tanto quanto eu ganhava, mas a minha qualidade de vida hoje é bem maior.
porque eu consigo curtir todos os momentos que está acontecendo na minha vida hoje, sabe? Então, hoje eu não me preocupo em ter, hoje eu me preocupo muito em ser. Então, esse livro, desde o começo também, é fascinante, porque eu ouço ele diariamente, esse livro, porque eu tenho ele, quando eu estou no carro, eu ouço ele, que eu tenho ele gravado. E ele mostra para mim que tudo que ele fala aqui está acontecendo muita coisa hoje, sabe? Eu sinto isso, que está acontecendo. E isso ele previu quando? Em 92, né? Parece, né? Então, tudo isso que ele está falando, eu acho que tem muito a ver. E realmente são escolhas, né? Eu acho que são escolhas que a gente faz na vida. E esse livro tem me ajudado muito, tá? Porque eu fazer as minhas melhores escolhas. Isso que você falou da energia, é o máximo da automatização, sabe? Realmente está acontecendo mesmo. E esse negócio do dinheiro acabar, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas ainda se um dia o dinheiro vai acabar, sabe? Mas bora lá, tudo é possível nessa vida, né, Renato? Não sei se eu vou estar viva para ver isso, mas Vai. Não é acabar o dinheiro, vai mudar o sim, tipo de mudar o tipo, moeda, sim, né, que vai passar a ser sim, o cartão. Que hoje já não é nem mais o cartão, né? Porque você paga pelo próprio celular, pelo aplicativo, é verdade, É, né? hoje jovem, principalmente, não anda com um centavo. é E verdade. antigamente, para passar um cartão, tinha que ter um limite. Hoje, qualquer R$ 5 vai dar pro cartão, né? Eu acho que O só a nossa Pix, geração que anda com dinheiro. eu adoro estar com dinheiro. Eu também. Mas jovem, nossa, não anda com dinheiro, não sabe nem o que que é isso. Já É tá, verdade. você vê, já tá, para ele já é normal, né? Mas eu sou, Banco, é tudo, tudo online, eles não fazem, é não querem verdade. fazer mais nada presencial. Mas eu sou muito grata à tecnologia, porque, nossa, ela facilita muito a nossa vida. Isso que nós estamos fazendo, por exemplo, né? Nossa, não era, seria possível, né, da gente estar reunidos aqui na egrégora, né, do Mais Atitude também, em plena pandemia, olha quantas pessoas que é a tecnologia, né, que aproxima as pessoas. E é o que ele fala no livro, cada vez mais quando você está no caminho da evolução, só pessoas que quase que tem o mesmo sentido, a mesma proposta de vida, se reúnem, né, em grupos, gerando energia boa, né, para o universo, né? É isso que cada um da gente tenta fazer, né? Nossa, se a gente lembrar, né, que alguns Nossa, anos atrás, para a gente fazer um telefonema daqui de São Paulo para São Bernardo do Campo, por exemplo, né, a ficha, lembra no orelhão, a ficha que é assim, tec, tec, caía aí é toda hora você tinha... rapidinho. Você fica, meu Deus, né? Uma ligação para Ibiúna, por exemplo, né? De 2, 3 minutos, ficava tipo A 20 gente andava com reais. um saquinho de ficha, né? Nossa, A minha irmã, ela, quando era muito jovem, fez o intercâmbio. E uma ligação internacional era caríssimo, que a gente foi feita uma ou outra, assim, mas muito rápida, mas a comunicação era a fita cassete gravada, para poder escutar a voz da pessoa, né? A gente gravava a família inteira falando, mandando notícia e mandava a fita cassete, entendeu? E uma ligação ou outra foi feita. Agora, você vê, de tudo que o Renato levantou, de que você leu, nós já estamos vivendo, né, essas mudanças todas, e nós falamos isso na outra leitura, né? Nós estamos vivendo isso. E o mais interessante é que a gente está gravando na gente para chegar um pouco mais adiante na vida da gente, e falar, olha lá, não é isso mesmo? E já não é mais a novidade, né, para a gente. Já nós começamos nosso papo hoje quando você falou que o seu filho e a sua nora migraram de uma profissão para outra totalmente diferente.
como eles fizeram, muitas pessoas estão fazendo e vêm fazendo ao longo do tempo, né? Mudando, assim, migrando totalmente. Às vezes nem é quando chega lá na sua aposentadoria, é no processo mesmo. Muitos Sim. jovens hoje já não têm a cabeça que a gente tinha de se conservar num trabalho até uma aposentadoria, né? Tem muitas coisas acontecendo, coisas boas, né? Coisas E ruins quem está também, né? nesse caminho é super legal, né, Cláudia? Porque ele não tem medo. Não tem Não, medo, tem, sabe? não tem. É o medo Se que atrapalha arrisca. muito as coisas. Não, eu acho que às vezes até tem, porque eu acho que o medo ele é importante, né? Porque ele te dá um bom parâmetro assim do que fazer e do que não fazer. O que não pode é te paralisar, né? Sim, Aquela coisa que aí, está aberto não, para o não vou novo. fazer. Mas eles se arriscam mais. Se Eles abrir se para o arriscam novo. bem mais. Se abre para o novo, né? Coisa que pra gente, até mesmo pela criação, acho que, né, a gente é diferente, né? Aí eu escutei um vídeo esses dias, né? Assim, que as pessoas buscam uma estabilidade, né? Mas aí era um vídeo espiritual, mas assim, aí você está estável, então já morreu, assim, não, não, e a morte nem existe, né? A vida vai ser sempre um movimento, sempre vai ter alguma coisa que te movimenta, que te desalinha, que alinha de novo. Então não tem estabilidade, não tem essa estabilidade, né? É assim que eu vejo, né? Dá medo, dá uma insegurança, dá todos esses sentimentos, porque a gente é humano, a gente alimenta tudo que é de bom e tudo que é de ruim também, tá tudo dentro da gente, né? É Mas isso. como a Sônia bem falou, escolhas, né? Escolhas. Escolha. É Só que aí, ó, sempre Renato, resultado das nossas escolhas. as nossas escolhas. Aí tem foco, né? Tem direcionamento, porque assim, é o que eu falo. Pô, meu, você pega um cardápio de pizza hoje, caramba, né? Você vai numa sorveteria, tem 50 sabores, É, né? Aí você fala assim, meu, pizza é massa de farinha com queijinho, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Mas você se perde nas muitas escolhas, nas muitas informações. Rola o seu Instagram hoje, quantas pessoas falando de quantos assuntos diferentes, quantos vídeos no YouTube, quantos isso, quanto aquilo. Se você não botar um foco, né, a gente se perde. A gente se perde. E é muita escolha hoje, muita coisa para escolher, é uma diversidade muito grande, né? Minha irmã Inês, diz aí, não é isso mesmo? Cardápio de pizza não está muito grande. Vamos só na mussarela. Ó, vocês lembram do McDonald's, quando inaugurou? Era hambúrguer e cheeseburger. Lembra? Lanchinho enroladinho no papel, só os dois lanches. Papum, era aquilo ali, a sobremesa que era a tortinha de maçã, não sei o que. Vai lá hoje, vai nos cardápios hoje da vida. É muita coisa, muita coisa. Inês. Não, é verdade, tudo isso está acontecendo. Eu falo, sempre venho falando. Eu acho que ainda pela necessidade, assim, sim e não, né? Mas vamos falar de um modo geral, pela necessidade, a gente está construindo um mundo novo e a gente está dando certas aberturas, que eu acho que em alguns momentos a gente está se colocando na mão de poucos, né? Por outro lado, está existindo esse movimento contrário, como é o seu, do Denis, né, o da Soninha, muitas pessoas realmente mudando literalmente a vida, o modo de viver, o local, mudando a cabeça, buscando realmente alternativas mais naturais, né? Ou que possa trabalhar à distância. Então, essa transformação é fato, está acontecendo com relação a filhos,
A gente sabe, né? Eu não sou de animal assim dentro de casa, tudo, mas hoje a gente vê, como até a Cláudia falou da outra vez, os cachorros estão tão, os animais estão tão próximos a nós, que é como eles se comunicassem já. E isso faz parte também de um trabalho de hierarquia que a gente está fazendo, né? Fala, hoje, se você escuta, você ouve, o casal não quer ter filho, mas quer ter pet. E não tem mais aquele julgamento de 10 anos atrás, que você falava, nossa, não sei o que, que horror. Lá, lá. Então, hoje, muita coisa que alguns anos atrás era um horror, não cabia, hoje, por insistência, pela liberdade que as pessoas estão de serem elas mesmas, né? Estão encontrando espaço para isso, estão se associando com outras pessoas, que eu acho que é o que o livro fala. Você vê que são núcleos de pessoas que, de alguma forma, vão se aproximando. A gente vê o nosso trabalho, né, na egrégora, aqui agora, é isso, assim, sabe? Então, realmente, por um lado, eu acho que a gente ainda está num poderio, né, econômico de poucos que eles estão criando para a gente ir. Por outro lado, não está mais se importando tanto. Se eu tiver que vender, ou se eu não tiver que ir aqui e ali, né, Soninha? Quanto que você mudou para falar o que você falou aí? Eu que Nossa, te conheço. muito, Uma né? briga, né? Mas é isso, a conscientização, aquilo que a gente acha que está fazendo por fazer, está mudando tudo lá dentro da gente. E aí É chega um verdade. momento que uma coisa que ontem era difícil fica tão natural e sem sofrimento, e você consegue fazer. Parece que você tira o véu e vê um pouco além, e você vai naquele caminho lá, né? E a É evolução isso, é né? tanto, né, Inês, que a gente consegue controlar os nossos sentimentos, né? Por mais que a gente sinta medo, sabe, tristeza, todas essas coisas, hoje nós aprendemos a lidar com tudo isso, né? Porque para quê, né? É efêmero, né? Porque, na É, verdade, nós não somos isso daqui, né? Quanto sim, menos você sofrer, mais elevado, mais, né? sim, Óbvio que é uma briga o dia inteiro, todo dia, né? Sem sombra de dúvida. Mas a gente às vezes olha do lado e vê as pessoas presas a um sofrimento de anos e sabe que aquilo lá está só colocando mais pedra, engendrando armadilhas, ela vai ficando e ela não consegue sair daquilo, vive do passado ou do futuro e não vive o presente. Né? e às Então, vezes nem é seu, né? E às vezes nem é seu, né? nunca é, né? É É, meu o que sim, eu faço você e pegou para como eu você, vejo. O resto, cada um que se responsabilize. é verdade. Oi, Júlia, Ela, a Inês, oi, boa noite. boa noite. A Inês apareceu, a Júlia já quer comentar. Oi, Júlia. É, ela está muito fã e apaixonada pela Inês, daquelas propagandas de roupa. Tá Júlia, amando, sabe aquela história, tá tem que muito fazer, bom. vai lá e faz? Aí sou eu. Ela adorou aquele que tá ficando curto, tá ficando curto. Sabe o que você É, fala? ai, Ju, é assim mesmo. Eu adoro fazer, eu me divirto. É igual você quando dança, tão linda, maravilhosa, que seu pai também compartilha, e eu fico assistindo, é muito bom de te É, ver, muito linda. Tá aqui, né, Júlia? Tá aqui, ó. é muito bom. Foi- e foi a filha da Verônica, Marcos, que está me ajudando, mocinha, 15 anos, você vê que já nasce sabendo. É incrível É, essas meninas, essa geração da Júlia é incrível, são, viu? É eles são impressionante. maravilhosos. Nossa, e Marcos, ela está você, falando da Lelê, Marcos. Você lembra da Lelezinha? A filha da Aleluia. Verônica, aquela piquitica. Trabalha lá com ela, Ah, trabalha com a Inês.
Ah, nossa, tem a mesma idade da Júlia mesmo, sim. Isso, ela fez 15 anos em fevereiro, Sim. e, mas como a gente vê que o conhecimento está no DNA, né? Vai passando de geração, como a gente vai observando algumas facilidades que para nós era difícil, a nova geração vai fazendo com tanta fluidez, isso me trouxe um pouco de paz. Saber que esse caminho que a gente percorreu ficou gravado no DNA dos nossos filhos, né? Eu acho isso fora de sério. Por isso, nossos filhos vão ser sempre melhores, né? Nesse sentido, assim, receberam muito herança, você vê que é uma herança financeira e uma herança de DNA, olha a diferença de entendimento. É. Vamos Sobre o voltar para a dinheiro, vocês estavam leitura? com... Ou Não, pode sobre o dinheiro, falar. vocês estavam com... Pode, pode falar, Renato. Não, não, eu ia chamar a Sônia para voltar à leitura, mas você pode finalizar o que você estava falando, hein? Só, a gente acompanha aqueles YouTubers que estão na China, andam pela China, vivem na China, e estavam falando que lá eles não usam mais dinheiro, não, que não tem dinheiro em espécie. Muito raro ter dinheiro em espécie lá. Usar lá, né? Comentário só. Sim, não, a Sônia falou que não sabe se vai viver para ver isso. Sônia, vai ser Já tá. muito antes do que você imaginava. Muito antes. Está muito perto isso aí. É verdade, é verdade. É assim, né? É muito rápido. É. Então, vamos lá. Bom, vai acelerar, ele disse afinal, o ritmo de nossa evolução. Quanto mais rápido a energia flui dentro de nós, mais misteriosamente o universo responde, trazendo pessoas às nossas vidas para responder às nossas perguntas. Pareceu pensativo mais uma vez. E toda vez que seguimos uma intuição e algum encontro misterioso nos faz progredir, isso aumenta nossa vibração pessoal. Para frente e para cima, prosseguiu, meio para si mesmo. Se a história continua, então. Continuaremos a atingir níveis cada vez mais altos de energia e vibração, disse Dobson, concluindo a frase de Sanches. Sim, disse Sanches, isso mesmo, me deem licença um minuto. Levantou-se, entrou vários metros na floresta e sentou-se sozinho. Que mais diz a nona visão? Perguntei a Dobson. Não sabemos, ele respondeu. É aí que termina a parte que temos. Gostaria de vê-la? Eu disse que sim, e ele foi até sua caminhonete e voltou com um envelope de papel manilha. Dentro havia 20 páginas datilografadas. Li o manuscrito impressionado como Dobson e Phil haviam absorvido inteiramente seus pontos básicos. Quando cheguei à última página, compreendi por que eles haviam dito que se tratava apenas de uma parte da nona visão. Terminava abruptamente, no meio de um pensamento, tendo apenas apresentado a ideia de que a transformação do planeta criaria uma cultura inteiramente espiritual e elevaria os seres humanos a vibrações cada vez mais altas. Sugeria que essa ascensão conduziria à concorrência de mais alguma coisa, mas não dizia qual. Uma hora depois, Sanches levantou-se e aproximou-se de mim. Eu me contentara em ficar sentado com as plantas, observando o incrível campo de energia delas. Dobson e Phil estavam atrás do jipe deles conversando. Acho que devemos seguir viagem para Iquitos, ele disse. E quanto aos soldados? Perguntei. Acho que devemos correr o risco. Tive um pensamento nítido de que podemos passar se partirmos agora. Concordei em seguir sua intuição e nos aproximamos e comunicamos nossos planos a Dobson e Phil. Os dois apoiaram a ideia e então Dobson disse: Nós também estávamos discutindo o que fazer. Vamos diretamente para as ruínas celestinas, acho. Talvez possamos ajudar a salvar o resto da nona visão.
Despedimos-nos deles e rumamos de novo para o norte. Em que está pensando? Perguntei após um período de silêncio. Padre Sanches reduziu a velocidade da caminhonete e me olhou. No cardeal Sebastião, no que você disse que ele ia parar de combater o manuscrito se alguém conseguisse fazê-lo compreender. Enquanto o padre Sanches expunha seu pensamento, minha mente devaneava num sonho acordado de confronto real com Sebastião. Ele estava numa sala de tribunal, nos olhando embaixo. Naquele momento, tinha o poder de destruir a nona visão, e nós lutávamos para fazê-lo compreender antes que fosse tarde demais. Quando despertei, notei que Sanches sorria para mim. Que está vendo? Perguntou. Estava só pensando em Sebastião. Que acontecia? A imagem do confronto com Sebastião ficou mais clara. Ele ia destruir a última visão. Nós estávamos tentando convencê-lo a não fazer isso. Sanches respirou fundo. Parece que a divulgação da nova visão depende de nós. Meu estômago se contraiu com a ideia. Que devemos dizer a ele? Não sei, mas devemos persuadi-lo a ver o lado positivo, a compreender que o manuscrito como um todo não nega, mas elucida a verdade da Igreja. Estou certo de que o resto da nona visão só faz isso. Rodamos em silêncio durante 1 hora, não vendo nenhum outro tráfego de qualquer tipo. Meus pensamentos percorreram os acontecimentos desde minha chegada ao Peru. Eu sabia que as visões do manuscrito se haviam afinal fundido em minha mente, penetrando minha consciência. Estava atento ao modo misterioso como minha vida evoluía, segundo revelara a primeira visão. Sabia que toda a cultura sentia também de novo esse mistério. Estávamos no processo de construção de uma nova visão do mundo, como fora observado pela segunda. A terceira e a quarta me revelaram que o universo era, na verdade, um vasto sistema de energia, e o conflito humano, uma escassez de energia e uma manipulação para obtê-la. A quinta visão mostrava que podíamos pôr fim a esse conflito, recebendo uma injeção de energia de uma fonte superior. Para mim, essa capacidade se tornara quase um hábito. A sexta, de que podíamos varrer nossos velhos dramas repetidos e descobrir a verdade sobre nós mesmos, também estava gravada definitivamente em minha mente. E a sétima pusera em movimento a evolução desses seus mais autênticos, através da pergunta, da intuição sobre o que fazer e da resposta. Permanecer nessa corrente mágica era a verdadeira felicidade. E a oitava, aprender como se relacionar de uma maneira nova com os outros, realçando o que de melhor existe neles, era a chave para manter o mistério atuando e as respostas surgindo. Todas as visões haviam se integrado numa coincidência que parecia um senso mais aguçado de alerta e expectativa. A que faltava, eu sabia, era a nona, que revelava aonde nos levava a nossa evolução. Descobriramos parte dela e o resto. Padre Sanches encostou o jipe no acostamento. Estamos a uns 6 quilômetros da missão do Padre Sebastião, disse. Acho que devemos conversar. Tudo bem. Não sei o que esperar, mas presumo que só precisamos entrar direto lá. Qual o tamanho da missão? Grande. Ele desenvolveu essa missão durante 20 anos. Escolheu o lugar para servir aos índios rurais que julgava abandonados. Mas agora vem estudante de todas as partes do Peru. Ele tem deveres administrativos com a organização da igreja em Lima. Mas esse é seu projeto especial. É totalmente dedicada à sua missão. Olhou-me diretamente nos olhos. Por favor, fique atento.
Pode chegar uma hora em que tenhamos que nos ajudar um ao outro. Após dizer isso, Sanches foi em frente. Por vários quilômetros não vimos nada. E então passamos por 2 jipes militares parados no acostamento à direita da estrada. Os soldados dentro deles nos olharam intensamente ao passarmos. Bem, disse Padre Sanches, eles sabem que estamos aqui. 1 quilômetro adiante, chegamos à entrada da missão. Grandes portões de ferro protegiam o caminho pavimentado. Embora estivessem abertos, um jipe e 4 soldados bloquearam nosso caminho e nos fizeram sinal para pararmos. Um dos militares falava por um rádio de ondas curtas. Sanches sorriu quando o soldado se aproximou. Sou o padre Sanches, vinha ver o cardeal Sebastião. O soldado revistou Sanches e depois a mim. Voltou-se e foi até onde estava o soldado do rádio. Os dois conversaram sem tirar os olhos de nós. Depois de vários minutos, o soldado voltou, dizendo-nos que o acompanhássemos. O jipe pegou uma estrada de acesso ladeada de árvores, por várias centenas de quilômetros, até chegarmos à missão. A igreja, construída de pedra talhada, era sólida, capaz de abrigar, imaginei, umas 1000 pessoas. Dos 2 lados havia 2 outros prédios que pareciam salas de aula. Ambos tinham 4 andares. Este lugar é impressionante, eu disse. Sim, mas onde estão as pessoas? Ele perguntou. Notei que as trilhas e passadiços estavam vazios. Sebastian tem uma escola famosa aqui, ele disse. Por que não há nenhum aluno? Os soldados nos levaram até a entrada da igreja e nos pediram, educada, mas firmemente, que sentássemos e entrássemos com ele, que saltássemos e entrássemos com eles. Ao subirmos os degraus do cimento, vi vários caminhões estacionados atrás de um prédio vizinho. 30 ou 40 soldados davam sentinela perto. Assim que entramos, fomos levados a cruzar o santuário, convidados a entrar numa sala pequena. Ali nos revistaram minuciosamente e nos pediram para esperar. Os soldados saíram e a porta foi trancada. Onde é o gabinete de Sebastião? Perguntei. Mais atrás, lá para os fundos da igreja, ele respondeu. A porta se abriu de repente. Rodeado por vários soldados, lá estava Sebastião. Tinha uma postura esguia e ereta. Que faz aqui? Perguntou Sebastião a Sanches. Quero conversar com você, respondeu Sanches. Sobre o quê? A 9ª visão do manuscrito. Não há nada para conversar, ela nunca será encontrada. Sabemos que você já encontrou. Sebastião arregalou os olhos. Não vou deixar que se dissemine essa visão, disse. Não é a verdade. Como sabe que não é a verdade? Perguntou Sanches. Você pode estar enganado. Deixe-me lê-la. A expressão de Sebastião se suavizou quando ele olhou para Sanches. Antes você achava que eu tomaria a decisão certa numa questão como esta. Eu sei, Sanches disse. Você foi meu mentor, minha inspiração. Modelei minha missão pela sua. Você me respeitava até descobrirem esse manuscrito, disse Sebastião. Não vê como ele é divisivo? Tentei deixar você seguir seu próprio caminho. Até deixei você em paz depois de saber que ensinava as visões. Mas não vou deixar que esse documento destrua tudo que nossa igreja construiu. Outro soldado se aproximou por trás de Sebastião e pediu para falar com ele. Sebastião olhou para Sanches e voltou ao saguão. Ainda podíamos vê-lo, mas não ouvíamos mais a conversa. A mensagem, obviamente, o alarmou. Ao voltar-se para afastar-se, fez sinal aos soldados que o acompanhassem, menos um, a quem aparentemente mandou esperar conosco. O soldado entrou na sala e se encostou na parede, uma expressão perturbadora no rosto. Tinha só uns 20 anos de idade.
Que é que há? Perguntou-lhe Sanches. O soldado apenas sacudiu a cabeça. É sobre o manuscrito A Nona Visão? A expressão do soldado manifestou surpresa. Que sabe da Nona Visão? Perguntou timidamente. Estamos aqui para salvá-la, respondeu Sanches. Eu também quero salvá-la, disse o soldado. Já a leu? Perguntei. Não, ele respondeu, mas ouvi a conversa. Ela reaviva a nossa religião. De repente, do lado de fora da igreja, veio um som de fuzilaria. Que está acontecendo? Perguntou Sanches. O soldado ficou imóvel. Sanches tocou-lhe delicadamente o braço. Ajude a gente. O jovem soldado foi até a porta, depois disse: Alguém invadiu a igreja e roubou uma cópia da Nona Visão. Parece que ainda estão aqui, em alguma parte do estabelecimento. Soaram mais tiros. Temos que tentar ajudá-los, disse Sanches ao jovem. Ele parecia apavorado. Temos de fazer o que é direito, enfatizou Sanches. O manuscrito é para todo mundo. O soldado balançou a cabeça e disse que devíamos passar por outra área da igreja, onde haveria menos movimento, que talvez achasse um meio de ajudar. Levou-nos pelo corredor e 2 lances de escada acima até um corredor largo, que se estendia por toda a largura da igreja. O gabinete de Sanches fica bem abaixo de nós, descendo 2 andares, disse o rapaz. De repente, ouvimos um grupo de pessoas descendo por um corredor próximo, em nossa direção. Sanches e os soldados estavam à minha frente e desviaram-se rapidamente para uma sala à direita. Vi que não poderia alcançar a sala e entrei correndo na anterior e fechei a porta. Era uma sala de aula. Carteiras, pódio, armários. Corri para o armário, achei-o destrancado e me espremi entre caixas e vários jalecos, cheirando a mofo. Tentei esconder-me o melhor que pude, mas sabia que se alguém inspecionasse o móvel, eu seria descoberto. Tentei não mexer, nem mesmo respirar. A porta da sala de aula se abriu rangendo, e ouvi várias pessoas entrarem e conversarem. Uma pareceu vir até o armário, mas depois parou e seguiu em outra direção. Falavam alto em espanhol, depois silêncio, nenhum movimento. Esperei 10 minutos antes de abrir lentamente a porta do armário e olhar para fora. A sala estava vazia. Fui até a porta. Não havia nenhuma indicação de alguém lá fora. Fui andando depressa para a sala onde Sanches e o soldado tinham se escondido. Para minha surpresa, descobri que não era de modo algum uma sala, mas um corredor. Escutei, mas não pude ouvir nada. Encostei-me na parede, sentindo ansiedade na boca do estômago. Chamei baixinho o nome de Sanches, nenhuma resposta. Eu estava sozinho. Senti uma ligeira tontura causada pela ansiedade. Respirei fundo e tentei conversar comigo mesmo. Tinha de manter o juízo e intensificar minha energia. Esforcei-me durante vários minutos, até que as cores e formas no corredor adquiriram mais presença. Tentei projetar amor, finalmente me senti melhor e pensei mais uma vez em Sebastião. Se ele estivesse em seu gabinete, Sanches teria ido lá. À frente, o corredor terminava em outra escada e desci 2 lances, ao primeiro andar. Pelo vidro da porta da escada, olhei o corredor. Ninguém à vista. Abri a porta e fui em frente, sem saber aonde queria ir. Então, ouvi a voz de Sanches, que vinha de uma sala à minha frente. A de Sebastião respondeu tonitruante. Quando me aproximei da porta, um soldado de repente a abriu por dentro e apontou um fuzil para o meu coração, obrigando-me a entrar e encostar na parede.
Sanches reconheceu minha presença, pondo a mão no plexo solar. Sebastian sacudiu a cabeça, enjoado. O jovem soldado que nos ajudara não estava em nenhum lugar à vista. Eu sabia que o gesto de Sanches, indicando o estômago, significava alguma coisa. Tudo o que consegui pensar foi que ele precisava de energia. Então, ele falava, fixei meu olhar em seu rosto, tentando enxergar seu eu superior. O campo de energia em torno dele ampliou-se. Você não pode deter a verdade, disse Sanches. As pessoas têm o direito de conhecê-la. Sebastião olhou Sanches com condescendência. Essas visões violam as escrituras, não podem ser autênticas, mas violam mesmo as escrituras ou apenas nos revelam o que as escrituras querem dizer? Sabemos o que elas querem dizer, respondeu Sebastião. Sabemos há séculos. Esqueceu sua preparação, seus anos de estudo? Não, não esqueci, respondeu Sancho. Mas também sei que as visões expandem nossa espiritualidade. Elas. Segundo quem? Gritou Sebastião. Quem escreveu esse manuscrito, aliás? Pagãos maias que aprenderam em algum lugar a falar aramaico? Que, sa que sabiam esses povos? Que sabiam esses povos? Acreditavam em lugares mágicos e energias misteriosas. Eram primitivos. As ruínas onde a nona visão foi encontrada chama-se templos celestinos. Templos celestiais. Que podia essa cultura conceber sobre o céu? A cultura deles sobreviveu? Prosseguiu? Não. Ninguém sabe o que aconteceu aos maias. Simplesmente se desapareceram sem deixar vestígios. E você quer que acreditemos nesse manuscrito? Esse documento faz parecer que os seres humanos estão no comando, como se fôssemos os encarregados da mudança no mundo. Não estamos. Quem está é Deus. O único problema que os seres humanos enfrentam é o de aceitar a doutrina das Escrituras e, por meio dela, alcançar a própria salvação. Mas pense nisso, respondeu Sancho. Que significa realmente aceitar a doutrina e conquistar a salvação? Qual o processo pelo qual isso ocorre? Não nos revela o próprio manuscrito o processo exato de nos tornarmos mais espirituais, ligados, salvos, como na verdade parece? E não nos mostram a oitava e a nona o que ocorreria se todos agissem dessa forma? Sebastião balançou a cabeça e afastou-se depois. Voltou-se e lançou o olhar penetrante a Sanches. Você ainda não viu a nona visão? Sim, vi parte dela. Como? Parte dela me foi descrita antes de chegarmos aqui. Li outro trecho alguns minutos atrás. Que? Como? Sanches aproximou-se do velho padre. Cardeal Sebastião, as pessoas em toda a parte desejam que se revele essa última visão. Ela põe as outras visões em perspectiva, revela-nos nosso destino, o que é de fato a consciência espiritual. Sabemos o que é a espiritualidade, Padre Sanches. Será que sabemos? Acho que não. Passamos séculos falando sobre ela, visualizando-a, professando nossa crença nela. Mas sempre caracterizamos essa ligação como uma coisa abstrata, uma coisa em que acreditamos intelectualmente. E sempre apresentamos essa ligação como uma coisa que o indivíduo tem de fazer para evitar que algo de ruim lhe aconteça, e não para adquirir algo bom e fantástico, algo bom e fantástico. O manuscrito descreve a inspiração que vem quando estivermos verdadeiramente nos amando uns aos outros e evoluindo nossas vidas. Evoluir, ouça a si mesmo, padre. Você sempre lutou contra a influência da evolução. Que foi que houve com você? Sanches se recompôs. Sim,
Lutei contra a ideia de evolução como uma substituição de Deus, como um modo de explicar o universo sem referência a Deus. Mas agora vejo que a verdade é uma síntese das visões do mundo científico e religioso. A verdade é que a evolução é o caminho que Deus criou e continuou criando. Mas não há nenhuma evolução, protestou Sebastião. Deus criou este mundo e pronto. Sanches me deu uma olhada, mas eu não tinha ideia alguma para manifestar. Cardeal Sebastião, ele continuou, o manuscrito descreve o progresso de gerações sucessivas como uma evolução da compreensão, uma evolução rumo a uma espiritualidade e vibração superiores. Cada geração incorpora mais energia e acumula mais verdade, passando depois adiante esse estado às pessoas da geração seguinte, que o entende mais além. Isso é absurdo, disse Sebastião. Só há um meio de nos tornarmos mais espirituais, e esse é seguir os exemplos nas escrituras sagradas. Exatamente, disse Sanches. Porém, mais uma vez, quais são os exemplos? A história das escrituras não é a história de pessoas aprendendo a receber a energia e a verdade de Deus dentro de si. Não foi isso que os primeiros profetas levaram as pessoas a fazer o Velho Testamento? E não foi essa receptividade à energia de Deus dentro da gente que culminou na vida de um filho de carpinteiro, a ponto de dizermos que o próprio Deus desceu à terra? A história do Novo Testamento, ele continuou, não é a história de um grupo de pessoas recebendo um certo tipo de energia que as transformou. O próprio Jesus não diz que o que ele fez, nós também podemos fazer. E mais ainda, nunca levamos muito a sério essa ideia, até agora. Só agora estamos compreendendo o que Jesus falava, para onde nos conduzia. O manuscrito nos esclarece sobre o que ele queria dizer, como fazê-lo. Sebastian desviou o olhar, o rosto vermelho de raiva. Durante a pausa na conversa, um oficial de alta patente entrou na sala e disse a Sebastian que os intrusos tinham sido avistados. Veja, exclamou o oficial, apontando pela janela. Lá estão eles. A uns 3 ou 4 metros de distância, vimos duas figuras correndo por um descampado para a floresta. Vários soldados na borda da clareira pareciam prontos a abrir fogo. O oficial virou-se da janela e olhou para Sebastião. Desculpa. O oficial virou-se da janela e olhou para Sebastião, o rádio erguido. Se eles chegarem à floresta, disse, vai ser difícil encontrá-los. Tenho sua permissão para abrir o fogo? Ao observar os dois correndo, reconheci de repente quem eram. São Will e Júlia, gritei. Sanches se aproximou mais de Sebastião. Em nome de Deus, você não pode cometer assassinato por isso. O oficial insistiu. Cardeal Sebastião, se quer conter esse manuscrito, tenho que dar a ordem agora. Fiquei paralisado. Padre, confie em mim, disse Sanches. O manuscrito não vai corroer tudo que você construiu, tudo que viveu. Você não pode matar essas pessoas. Sebastião sacudiu a cabeça. Confiar em você? Sentou-se à sua escrivaninha e olhou para o oficial. Não vamos atirar em ninguém. Diga a seus homens para capturá-los vivos. O oficial balançou a cabeça e saiu do gabinete. Sanches disse, obrigado, você fez a escolha certa. Não matar sim, disse Sebastião, mas não vou mudar meu método de pensar. Esse manuscrito é uma praga. Iria solapar nossa estrutura básica de autoridade espiritual. Iria atrair as pessoas a achar que estão no controle de seu destino espiritual.
iria solapar a disciplina necessária para trazer todos nesse planeta para o seio da igreja, e as pessoas ficariam presas, desejando o momento da vinda do arrebatamento. Olhou duro para Sanches. Nesse momento, militares e soldados estão chegando. Não importa o que você ou qualquer outra pessoa faça, a nona visão jamais sairá do Peru. Agora, agora volte para a sua missão. Ao sairmos correndo, ouvimos dezenas de caminhões aproximando ao longe. Por que eles nos deixou partir? Perguntei. Suponho que acha que não faz diferença, respondeu Sanches. Não podemos fazer nada. Eu realmente não sei o que pensar. Seus olhos encontraram os meus. Não o convencemos, sabe? Você sabe. Eu também estava confuso. Quem iria dizer aquilo? Talvez não estivesse lá para convencer Sebastian. Afinal, talvez tivéssemos apenas de retardá-lo. Olhei de volta para Sanches. Ele se concentrava na direção e examinava o acostamento em busca de algum sinal de Will e Julia. Tínhamos decidido voltar pelo lado em que eles corriam, mas até ali não tínhamos visto nada. Enquanto rodávamos, minha mente vagava para as ruínas celestinas. Imaginava como seria o local, as escavações enfileiradas, as barracas dos cientistas, as imponentes estruturas piramidais no segundo plano. Eles não parecem estar nessa mata, disse Sanches. Deve ter um veículo. Precisamos decidir o que fazer. Acho que devemos ir para as ruínas, eu disse. Ele me olhou. Isso mesmo, não há outro lugar para ir. Virou para o oeste. Quem sabe sobre essas ruínas? Perguntou. Foram construídas por duas culturas diferentes, como disse Júlia. A primeira, os maias, tinham lá uma civilização próspera, embora a maioria de seus templos ficasse mais ao norte, no Yucatán. Misteriosamente, todos os vestígios da civilização deles desapareceram cerca de 690 anos antes de Cristo, sem causa aparente. Os incas desenvolveram outras civilizações depois no mesmo local. Sônia, Oi, eu acho que deveríamos parar aqui. tá bom. Por quê? Porque ainda faltam 10 páginas para a conclusão Sim. do livro, né? Aham. E acho que, assim, se vocês falarem assim, vamos finalizar o livro hoje, nós vamos estender por um bom tempo isso e não conseguiríamos conversar sobre. Eu acho que se nós pararmos aqui, a gente avisa o pessoal que na próxima a gente vai encerrar o livro e já vamos conversar sobre qual é a intenção, né, do grupo para o próximo livro, enfim. O que que vocês acham? Vamos conversar um pouco e parar por aqui o de hoje? Perfeito. Eu concordo. Então, vamos deixar o Marcos falar um pouquinho, que ele falou menos hoje. A Sim. impressão que teve sobre essa leitura da Sônia, Marcos? É, sobre essa questão de mudança, né? Mudar o estilo de vida, eu mudei de cidade, né? É, e trouxe a família. Essa questão de medo, né, que comentaram, é, tinha um pavor no começo, né, quando teve essa mudança, assim, por questão de manter vivos, né? Era uma questão de necessidade na época da pandemia. E era isso que abracei, né? Então, tive que fazer questão dos meus pais, né? Tá acostumado a viver num lugar há muito tempo, são idosos e fazer eles concordarem vir para cá não foi fácil, aí concordaram
E agora eles estão numa fase mais delicada também. Ahn, mas assim, o medo sempre paira assim no ar, né? E eu também estou no processo de mudanças de relacionamento com eles, né? Como inverteu. Então é um processo bem doloroso até. É difícil. E a Júlia está numa outra fase, está entrando, né, nos 15 anos no ensino médio, e adolescente, e é uma escola muito boa, tem um outro padrão, está muito bom, só tem esses dois lados, assim, e ela está indo à independência, né, que é uma coisa da autonomia, e é o oposto dos meus pais, né. E aí tem as perguntas, tem gente que pergunta, e aí, e você, né? Com seu tempo agora. Tem um lado que vai sobrar um tempo, mas tem um lado que tem esse lado. Então, tem essas questões de cuidado dos meus pais, se como é que cuida, cuidador, se é casa de repouso. Mas eu estou conseguindo lidar comigo também. Então, nessas questões de mudança, tô, a cantina da escola, o tio da cantina, né, ficou amigo. De tanto ficar indo na escola da Júlia, virou amigo. Aí quer me vender o ponto, quer que eu toque a cantina, que ele quer, quer mudar, quer arrumar, que outro reitor ofereceu outra cantina para ele lá na cidade. Então essas mudanças é bem forte. Então eu fico meio assim de nunca. Eu ajudo ele, né, é bem bacana e tal, mas é outro universo bem diferente, né? E, e aí, mas acho legal isso, são coisas novas que são desafios, né? E aí que tem um grupo de amigos, a gente fez Dia das Mães, né? Chamamos alguns amigos, amigas que são mães e são argentinos, né? E estão aqui também longe da família deles lá, né? Que estão na Argentina. A gente fez um Dia das Mães em grupo, né? Com as mães aqui, um churrasco. E aí depois tinha um bolo e tal, aí a gente cantou parabéns, assim, aí perguntava como é que canta parabéns em Dia das Mães, né? Perguntou se existe aqui, né? Não, acho que nem. Vamos no parabéns normal mesmo. E foi bem interessante. Então essa é uma mudança bem tudo assim, né? Agora que a gente estou conseguindo conhecer aqui, eu fiz umas caminhadas de cachoeira. Há muito tempo não conseguia ir, várias tentativas, umas trilhas que eu fiz agora, várias tentativas e aquela coisa de você criar fantasmas, né, que é muito difícil, impossível e tal, quando vai é tudo tranquilo. E é muito lindo aqui, uma coisa paraíso mesmo. E acho que essa realmente o medo e a coragem balança muito aí, né? Eu não sei se falei certo aí. A vontade deu para falar isso. É muito legal que mesmo com medo você fez as suas melhores escolhas. Olha onde você está hoje, né? Que desde que eu te conheço, deve ter sido desafiador essa transformação de mudar daqui para aí, né? Levando ainda pais idosos, né? Olha, eu te admiro muito. Parabéns. Obrigado. Parece que, só comparando com São Paulo, parece que você aqui é, consigo me ver. Em São Paulo parece que ela diluía, né, com questão urbana e tal, uma coisa muito. Aqui acho que parece que vira um indivíduo, assim, não é mais isolado, eu acho. Era muita informação, né, Rita? E aí você não conseguia focar nas coisas principais, né? Muita coisa acontecendo, né? Era muito evento, muita Eu gente, lembro amigos, disso. muito, é tudo muito, né? Metrô lotado, ônibus lotado, E trânsito, você se perde ali.
E aqui é vazio, agora é vazio, então bem legal. Ô, Marcos, você cortou o cabelo? Cortei, já faz uma semana. É que eu lavei, né? Não, porque você comentou, né, que está numa fase até difícil, né, com relação aos seus pais, mas eu tenho achado a tua aura tão mais leve, assim, eu tenho olhado para você e te visto assim tão mais jovem, mais leve. Então, mesmo que você esteja atravessando aí uma adversidade com relação aos seus pais, eu acho que o restante das coisas que estão ocorrendo à sua volta estão te fortalecendo, estão te fazendo muito bem. Eu ia É, falar isso também, Renato. Ele está com uma aura muito, muito linda. É, Você está super diferente, Líder, de quando você estava aqui. Você olha, rejuvenesceu. a Júlia está falando que é isso, ela está se manifestando que também concorda com vocês. tá vendo que bom? Aí, tá vendo, Júlia? A gente sabe, né? Não, e Essa- está fazendo bem para a Júlia também, porque ela está É, a crescendo uma Júlia. moça muito bonita, né? Não, é sim, evolução. A Muito. sim, Júlia, a evolução da Júlia é nítida, é nítido, mas isso porque tem você aí apoiando ela, né? Isso que é legal, né? sim, é É, Júlia? uma amiga, né? Né, Tá aqui, Júlia? Você escolheu direitinho o seu pai, né, Júlia? ela está deitada aqui. Aham. Ela essa relação dos meus pais, assim, tem um monte de conceitos, né? Essa questão dos pais, assim, quando envelhece e tal. E para mim está sendo tem uma parte de uma terapia, umas coisas de mágoa, de coisas que às vezes vêm, né? Aí acho que aí citou alguma parte de raiva, né? Não sei se algum texto estava falando sobre raiva, você sente uma raiva. Eu lembrei de uma pessoa que postou sobre a raiva, falando com o Buda ali e tal. Raiva, esses sentimentos que vêm. Acho que vem normal. Antes eu repreendia, assim, não, estou sentindo raiva, não pode, estou brigando, ou estou gritando. Mas tem hora que tem que. Não tem como. Aí tem que impor, né? Não, ele é grande, sabe a coisa da constelação? Você é pequeno. Aí fica daqueles conflitos. Mas tem hora que não dá, tem hora que você tem que impor mesmo. Aí eu negocio com eles, né? Que assim é impossível. Aí, senão vai ser uma situação muito complicada, eles entendem, aceitam, assim, 2 dias dura, assim, né? 2 dias, mas tá bom, já tá durando 2 dias, então já tem uma questão que eu não tinha isso, quando, né, em São Paulo, aquela coisa que eles são grandes, né? Então você não consegue nem falar nada. Agora eu tô conseguindo porque dependem de mim, né? Uma coisa de todo, uma questão aí de tudo, né, praticamente. E aí tenho que tomar muito cuidado para não me deixar. Você falou do calor, né? Acho que eu tô porque estou fazendo sessão de acupuntura, né? Que eu vi que eu ia game over, assim, sentindo o corpo. E ela falou que meus órgãos estavam bem sem energia, assim, todos os meus órgãos, né? Pior é o rim e o fígado. Então, fiz 3 sessões, trabalhou com os meus meridianos, acho que por isso eu tô com energia fluindo legal, assim, acho que tem que ter mais uma sessão, e ela é medicina chinesa também. Então, ela é uma pessoa que ela mora do lado de uma cachoeira, e também, né, também na engenharia química, foi fazer medicina chinesa, trocou, está aí trabalhando com isso. E é isso que está acontecendo aqui. Mas obrigado, gostei das suas observações. São verdadeiras, pode estar certo que são verdadeiras. Não, Pode, assim, pode absorver o que a gente te falou, porque é o que você está nos passando mesmo. A é que gente você admira muito. Você me conhece de São Paulo, né? Então é bem. A E versão de São Paulo é. É.
Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Você, Sônia, que estava Não, aí. tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Claudinha, quer falar mais algo? Odete, Eu, boa noite. boa Eu noite. estou ouvindo o pessoal, admirando o conhecimento de vocês, da mudança que cada um está fazendo e a reflexão comigo de como eu estou relaxada, né? Então, uma chamada para mim, né? Porque mesmo dentro do sistema familiar, uma cabeça só querendo e o entorno não fazendo, você vai na maioria, entende? E é difícil esta maneira da gente ver, viver, né? E seria tão bom se a gente conseguisse passar isso para jovens que vivem totalmente alienados, né? Mas é uma escolha, né, Odete? Você tem que saber escolher que lutas que você quer lutar, né? Sim, sim, É, sim, para a gente viver melhor, né? Para viver feliz, né? E concordo. cada cabeça é uma sentença, né, Hum, Odete? sim, sim. Mas a maturidade espiritual de vocês me encanta e eu admiro, né? Você E, contribui também muito. e, e como eu pouco convivo, vamos dizer, estou aposentada, fico em casa, não saio muito, então eu vejo a riqueza de oportunidade que eu estou tendo ficando dentro de casa, numa cidade retrógrada, né? Então aí eu agradeço a tecnologia, como é bom, né? É, Então é isso que eu estou comentando com vocês. Obrigada. Obrigado, Odete. Obrigado. Você não sabe como eu fico feliz quando eu vejo a sua janelinha chegando nas nossas reuniões. Seja aqui na Obrigada. leitura, seja lá na egrégora, Obrigada. a sua energia é muito bem-vinda, viu? Ah, muito obrigada. Sim. Gratidão. Segunda-feira eu fico assim meio atrapalhada para entrar, porque eu saio de um grupo de meditação e entro nesse, né? Então eu sempre chego atrasada, mas eu faço questão de entrar, eu gosto muito, viu? É muito bom. Gratidão. E tenho assim muita vontade de um dia eu poder conhecê-los pessoalmente. Essa vontade eu tenho muito, né? Então, nós vamos dar um jeito esse ano da gente se conhecer. Todos uma vez, Isso é bom. né? Vamos. Você está em Ibiúna, não está? Tô. Então, eu tenho uma filha que mora em Piedade, que é bem perto de vocês. A Cláudia e o Denis estão sempre me convidando para ir até a casa deles, enfim. Então, independente de qualquer reunião de grupo, um dia que formos aí na casa da minha filha, eu vou marcar da gente estar se encontrando e tomando um belo chá da tarde, Sim, sim, né? isso é Aí, bom. quem sabe a Sônia não se empolga de ir junto também. bora, vamos sim. Hum. Qualquer dia a gente vai aí, viu, Marcos? Gente, ó, Pode vir, antes de parar a pode vir. gravação, o Tem pessoal um quartinho aí para hospedar a gente? Tem, pode vir. Tem bastante chão. Que legal. Pode ser um colchão na cozinha. Tem rede. Não, tem rede, tem. Pode. Oh, Estão todos beleza. convidados. Marcos mora no paraíso, minha filha. Eu sei, imagina, eu fiquei morrendo de inveja. Vocês foram lá, né, Renato? Nossa, é um paraíso onde ele está. Que lugar lindo. Vamos Lindo. marcar para ir lá, Renato, de novo, hein, Inês? Uhum. Vamos sim. Vão sim. Nossa, falta agenda. Gente,
Próxima reunião, dia 26. Eu quero Perfeito. ler. Você está Se der. gravando ainda? Ou é Você está uma... gravando Estou aí? gravando ainda. Então, vamos Ah, falar tá. boa noite para o pessoal. E grudamos na conversa aqui, esquecemos. Gente, um beijo enorme no coração. Vamos cuidar dos Quer bastidores falar? aqui. Esperamos ver vocês na última leitura, tá? Um beijo. Aí.